A cidade de Atenas, que existe até hoje na Grécia, na época do apóstolo Paulo, era o centro da cultura, da filosofia, o centro dos conhecimentos políticos, os conhecimentos que apontavam a humanidade para uma evolução. Os gregos sempre foram conhecidos pela sua alta capacidade de raciocínio, de conhecimento, de exploração do sentido da vida e tudo mais. E o apóstolo Paulo, uma vez, visitou Atenas, visitou aquela cidade, e ele ficou perturbado. Ele ficou surpreso, chocado, porque o que ele viu não batia com tanta inteligência que ele conhecia da cultura grega. Ou seja, era incompatível que um povo tão inteligente fosse capaz de construir e erguer para si tantos deuses, fruto de sua imaginação. O texto sagrado lá no livro de Atos, capítulo 17, que você, por favor, faça um favor a si mesmo e depois leia esse capítulo na íntegra, relata como Paulo ficou inquieto quando viu a idolatria exagerada dos atenienses, a ponto de haver ali um altar a um deus desconhecido, que eles nem sabiam quem era o nome daquele deus. Ou seja, para não desmerecer nenhum deus, caso eles não tivessem conhecido algum deus, eles então ergueram um altar só para dizer, olha, desculpa aí se a gente não fez algo para você, está aqui um altar, porque a gente não te conhecia. Então Paulo fez um dos seus mais fortes discursos ali em Atenas, e eu vou só ler um trecho sobre o que ele falou. Paulo falava que não fazia sentido que nós, se somos geração de Deus, e ele citou muitos poetas gregos no seu discurso, mostrando que Paulo era conhecedor da cultura grega. Então, ele citando muitos poetas gregos, escritores gregos, ele mesmo mostrando que os gregos admitiam que o ser humano era criação de Deus. Então, ele disse assim: sendo nós, pois, geração de Deus, ou seja, se fomos criados, gerados por Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, Paulo apela aqui à lógica. Ele está apelando à inteligência, à lógica. Ou seja, se vocês creem mesmo que nós somos geração de Deus, que Deus criou o ser humano, então nós não devemos contratar um artista para fazer um Deus de pedra, de metal, esculpir Deus numa pedra, num gesso, segundo a nossa imaginação. Isso não faz sentido algum. E é uma lógica que se aplica até hoje. Eu pergunto a você aí, você ser humano, eu não falo agora de evangélico para católico, eu não falo agora da minha religião para a sua religião. Eu falo agora de cabeça para cabeça, de ser humano para ser humano, de ser inteligente para ser inteligente. É o que eu faço agora. Eu pergunto a você. Primeira pergunta. Você crê que nós somos criação de Deus? Que o ser humano é criação de Deus? Você crê nisso? Se você diz, eu creio num Deus criador, eu
Eu não consigo entender que tudo isso que existe é fruto do acaso, é fruto de um acidente. Não, eu creio num Criador. Eu creio que nós somos criados por Deus, que existe um Deus e Ele é Criador. Muito bem. Se você crê nisso, como eu também creio, que sentido faz você pegar uma madeira, esculpir aquela madeira num formato humano, pintar, dar um nome àquela madeira de um Deus qualquer, colocá-la num altar, numa parede e então se curvar a ela? Que sentido faz? Quem aqui é Deus? Aquele que as suas mãos criaram? Aquele que as mãos do artista imaginaram e criaram? Como pode aquilo que nós criamos ser nosso Deus e Criador? Então eu apelo para a inteligência. Quantas pessoas, não só no nosso Brasil, mas neste mundo, por este mundo afora, inclusive de nações consideradas muito cultas, muito estudadas, donas de conhecimento, né, que dividem o conhecimento com a humanidade inteira, descobertas científicas, desenvolvimento tecnológico, etc. Quantas pessoas inteligentíssimas para assuntos humanos têm se curvado diante de uma imagem, de um Deus criado pela imaginação humana, pelas mãos de um artista, seja ele qual for esse Deus, uma pedra, um objeto, alguma coisa criada pelas mãos humanas. É triste ver isso, como Paulo se incomodava, se inquietava com o que ele via em Atenas, também nós nos incomodamos. Eu me incomodo porque eu já fiz isso. Eu já me curvei diante de uma estátua de gesso. Eu já carreguei uma imagem no meu bolso, na minha carteira. Eu já fiz isso quando eu era ignorante da palavra de Deus. Eu não conhecia Deus. O que eu conhecia era o que me ensinaram. E meus pais me ensinaram assim porque foi o que eles aprenderam com a religião. Mas quando os meus olhos se abriram, então eu entendi que eu não devo me curvar, como diz lá nos 10 mandamentos, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra, não as farás e não te encurvarás a elas, como infelizmente eu fiz por muitos anos da minha vida, e meus pais também. Mas era ignorância, como diz o texto aqui, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta, Paulo continuava falando aos atenienses, aos gregos, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, graças a Deus, que ele não leva em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele falava de Jesus naturalmente. Então veja, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você que, como eu, seja qual for o seu pecado, tenha sido o pecado da idolatria, da prostituição, o que for, não é? Você tenha feito coisas horríveis, condenáveis por Deus, enquanto você era um ignorante espiritualmente falando, um bruto, um cego, um surdo, insensível, completamente insensível espiritualmente falando, Deus não leva em conta isso. Ele perdoa. Mas, agora,
que você está recebendo conhecimento, a ignorância não é mais uma desculpa, não é mais uma defesa. Então, ele chama a todos, Deus chama a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo na direção de Deus. Arrependimento é o reconhecimento dos erros, o reconhecimento do que fizemos errado, onde tropeçamos, todas as besteiras que fizemos, consciente ou inconscientemente. Sejam aquelas mais atrozes, mais graves, ou sejam aquelas que ficaram apenas dentro de nós. Porque Deus não vê só o pecado executado, ele vê o pecado dentro da gente. Como eu falava anteriormente aqui, o pecado está no nosso sangue, ele corre no nosso DNA. Todos nós fomos contaminados com o vírus do pecado. Como disse o rei Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos no pecado e o pecado está nas nossas veias. Tanto é que nós queremos acertar e acabamos errando. Prometemos que vamos ser melhores e não conseguimos cumprir as nossas próprias promessas para nós mesmos. Erramos. Mas quando reconhecemos nossa condição e nos arrependemos de verdade, em vez de bater no peito e dizer assim, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Se tivesse que fazer o que eu fiz, eu faria tudo de novo. Não. Isso é orgulho. Mas quando há humildade para reconhecer, eu errei e me arrependo sim. Se eu tivesse condições de voltar atrás e fazer tudo de novo, conhecendo o que eu conheço hoje, sim, eu faria diferente. Então, quando há esse arrependimento, uma busca sincera por perdão de Deus, então ele perdoa. E ele apaga os nossos pecados através do Senhor Jesus. Quando nós cremos nele, que ele tomou o nosso lugar e pagou a nossa conta, a nossa dívida com Deus, com o Pai, então nós somos perdoados e com esse perdão somos livres. Temos a salvação, a certeza de que ele nos limpou e não há mais condenação. Então, neste dia que já foi determinado pelo Pai, em que com justiça ele há de julgar todo o mundo, quando nós aparecermos diante do Pai, então o Filho será o nosso advogado. O Filho vai nos livrar, porque nós cremos nele e mantivemos a nossa fé nele. Entenda isso, meu amigo e minha amiga. Sem perdão de pecados, não haverá salvação. Sem arrependimento, não haverá perdão. Portanto, Deus chama todos os homens, mulheres, naturalmente, todos os povos, independente de religião, que se arrependam e creiam naquele a quem ele enviou para dar a oportunidade da salvação, para ter os seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, e assim receberá paz enquanto aqui neste mundo e no porvir a vida eterna. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.